Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, para começar os nossos trabalhos da casa, eu vou ler uma mensagem de Abílio Barreto, psicografado por Chico Xavier. Poema de gratidão. Lembra-me, mãe querida, a glória que me deste, a alegria do lar no lençol de cravinas, a mesa, o livro, o pão e as canções cristalinas, as preces de ninar no humilde berço agreste. Ao perder-te no mundo, o carinho celeste, vendo-te as mãos em cruz, quais flores pequeninas, fui chorar-te debalde ao pé das casuarinas, buscando-te a presença entre a lousa e o cipreste. Entretanto, do além caminhavas comigo, vinhas a cada passo, anjo piedoso e amigo, guardar-me o coração na fé radiante e calma. E quando a morte veio expor-me a noite escura, solucei de alegria em preces de ternura, em te revendo a luz, conduzindo minha alma. Então, meus amigos, vamos dar início, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem todos os dias. Agradecemos também pelas dificuldades, porque é com elas que a gente aprende, que a gente consegue evoluir. E te pedimos, Senhor, que nos ilumine nesta noite, que a gente possa sair daqui melhores do que aqui chegamos, e que Jesus fique sempre conosco, que assim seja. Então, como nós estamos próximo ao Dia das Mães, hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Vocês já pararam para pensar sobre a relação entre a maternidade e o espiritismo? Esses temas, eles estão muito interligados. Afinal, é por intermédio da maternidade que um espírito tem a oportunidade de reencarnar. A maternidade, segundo o espiritismo, assim como a paternidade também, né? Ela tem uma forte e uma importante relação, porque é por meio da concepção que um espírito ele pode habitar novamente o plano terrestre. Embora a gente deva honrar o pai e a mãe, como nos diz a lei do Antigo Testamento, esses papéis do pai e da mãe, eles são muito importantes. Eles são diferentes também, porque antes que a gente saia à luz do mundo, a gente passa 9 meses no ventre materno. E esses 9 meses, embora os pais possam compartilhar, ajudar, colaborar, participar, nada se compara à ligação que um filho tem com a sua mãe. Ele está lá crescendo, está sendo nutrido, está sendo amparado, desde a primeira célula até o corpo todo formadinho do bebê quando ele nasce. Então, tudo em volta, às vezes, pode falhar. Às vezes o esposo pode não apoiar, o namorado pode não assumir. Mas se a mãe, ela assume esse papel sagrado da maternidade, vão ser 9 meses de uma relação que não existe outro tipo de relação no mundo que é igual a essa ligação da mulher com o seu filho. Então, realmente o papel da maternidade, ele se sobressai e ela
é muito importante para o Espiritismo? Antes da gente reencarnar, nós aceitamos receber os nossos filhos através da maternidade e nós assumimos um compromisso. Em grande parte dos casos, o espírito que reencarna, ele tem uma ligação direta com os pais e ele precisa habitar aquele lar para resolver as pendências do passado ou compartilhar novos desafios. Ele precisa do apoio dos seus genitores. E com esses pais cuidando, instruindo esse filho, num exercício de amor, ele vai ter o suporte que é necessário para ele poder evoluir, independentemente da sua condição física, moral ou espiritual. O espírita Mauro Krempel, ele fez um poema em homenagem à mãe dele, que desencarnou em 2015, agradecendo a ela por aceitar ter recebido ele como filho. E o poema diz o seguinte: Mãe, um dia eu, espírito endividado, lhe procurei em seu sono arrependido, te suplicando, triste e envergonhado, me recebestes em teu colo como filho. Eu, com o semblante angustiado, pedia a teu coração afetuoso, me permitiste resgatar o meu passado, na proteção de seu abrigo generoso. Ao me ver desse jeito tão aflito, você falou-me de um modo enternecido, aceitando que eu voltasse a seu convívio, me recebendo em seus braços como filho. Assim voltei para essa vida tão contente, tendo sua luz a iluminar o meu caminho, aprendendo nas dificuldades do presente, com teu amor, o seu exemplo e seu carinho. Hoje me sinto abençoado e agradeço a Deus ter permitido, pois te amo e sei que sou amado, és minha mãe, sou seu filho, seu querido. Então não existe uma única criatura no mundo que não tenha experimentado um envolvimento com a sua mãe. E pode ter sido um envolvimento positivo, amoroso, ou um envolvimento lamentável, doentio, patológico. Mas ninguém escapa da presença da mãe. Alguém pode nascer sem a presença do pai, mas é impossível alguém nascer no mundo sem a presença da mãe. Ser mãe é aceitar uma tarefa de renúncia pessoal. E as mães, elas são preparadas na espiritualidade para o exercício dessa missão, e esperando que elas exerçam com responsabilidade. As mães, às vezes, elas precisam abrir mão dos sonhos, de alegrias, abrir mão de dormir a noite toda. E esse sacrifício, ele é feito com muito devotamento. Porque às vezes a gente está tão cansada, o olho está lá fechando, a gente está exausta, mas na verdade, diante do olhar de um filho, do seu cheirinho, do seu abraço, parece que as energias, elas se renovam e tudo vale a pena. Então, o que é ser mãe para o Espiritismo? Para o Espiritismo, ser mãe é auxiliar outro espírito em sua caminhada evolutiva, consequentemente, contribuindo e assumindo uma corresponsabilidade com o Criador. Os filhos recebidos podem ter laços de afinidade ou de resgate e auxiliam na superação de desafios e constante renúncia dos envolvidos em prol do bem coletivo. Então, ser mãe é um compromisso perante as leis de Deus, porque o Pai nos oferece essa oportunidade de auxiliarmos por meio da reencarnação.
E na evolução de um espírito, a gente vai auxiliar, dando a ele o amparo que é necessário para que ele adquira novos e belos aprendizados. Sendo espíritos simpáticos, que se afinizam ou não, a maternidade é sempre uma oportunidade para a gente crescer, se aprimorar espiritualmente. Porque pelo convívio entre esses espíritos que vão nascer como mãe, filha, filho, esse convívio vai estreitar os laços de fraternidade entre eles, fazendo com que cresça o amor. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os seres espirituais qual que é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens e mulheres na Terra. E os espíritos respondem que a missão mais importante é a da mulher, porque é ela que educa o homem. Quando nós pensamos nisso, a gente vê a importância da mulher consciente, quando ela tem a certeza da sua influência, porque não há uma única mãe que não exerça influência sobre os filhos. Uma mãe que ensina o seu filho a devolver agressão com agressão, que ensina o seu filho a ser egoísta, provavelmente ela vai ver no futuro um homem grotesco, mal educado. Mas aquela mãe que diz: meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Tenha tolerância, saiba perdoar, saiba desculpar. É bem provável que ela veja como fruto disso um homem de bem. Então, desse modo, nós encontramos mães que criaram os seus filhos para cima e mães que empurraram os seus filhos para baixo. E a gente encontra mães que sabem que os seus filhos não lhe pertencem, sabem que seus filhos são filhos de Deus, são filhos da vida e devem educá-los para a vida. Mas outras acreditam que os filhos são seus pertences e elas projetam neles as suas fragilidades, os seus medos, os seus temores, os seus pontos de vista. E se a gente pensar na trajetória de uma mãe sobre o mundo, quando ela tiver essa consciência do seu papel junto dos filhos, quando ela admitir que os seus filhos vão ser os professores de amanhã, os médicos, os advogados, os juízes, os políticos, que vão ser os seus filhos que vão administrar cidades, os estados, os países. Que responsabilidade tem uma mãe nas mãos? E quando as mães elas se derem conta disso, elas se tratarão melhor, para não ter a cabeça infernizada por complexos de culpa, por conflitos. E quem sabe elas vão começar a passar para os seus filhos esse respeito pela vida e pelos outros. Não só ensinando para os filhos que tem que respeitar os mais velhos, mas que a gente tem que respeitar todo ser humano, a todo ser vivente. Que a gente tem que começar a cuidar da natureza, ensinar a respeitar os animais. Porque quem começa com as coisas simples vai ter a capacidade de realizar as coisas complexas. Ser mãe, então, não é uma tarefa simples, porém é muito edificante. E como nos ensina o Livro dos Espíritos, na pergunta 890, Kardec pergunta aos espíritos: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo aos homens e aos animais? E eles respondem: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe
o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais e ele cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. A doutrina espírita ensina que o amor maternal, ele persiste por toda a vida e sobrevive à morte. Esse amor, ele comporta uma abnegação com sublimes virtudes. Por isso que é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. A mulher rica, a mulher inteligente, intelectual, a mulher pobre, a mulher simples, ignorante, elas têm a mesma habilidade para ser mãe. Toda mulher psiquicamente nasce com essa estrutura para a maternidade. Às vezes, elas não conseguem ser mães de filhos carnais, mas elas são mães de sobrinhos, elas são mães dos irmãos mais novos, elas são mães de todas as crianças que precisem ao seu redor. Porque é da mulher esse instinto da maternidade, ainda que não tenha os seus próprios filhos carnais. E qual que é a missão da maternidade na visão espírita? A sublime missão da maternidade, segundo o Espiritismo, é a de receber com amor incondicional uma alma carente de depuração, bem como ser educadora e facilitadora para os espíritos de luz que habitam o plano terreno, a fim de minimizar as aflições. É uma missão complexa e muitas vezes dolorosa. O Espiritismo esclarece que a maternidade é fundamental na formação dos homens, porque são as mães que educam e direcionam os seus filhos. A maternidade tem como papel ajudar, então, nessa evolução espiritual dos indivíduos que estão aqui encarnados. É um grande compromisso com Deus, que é feito ainda lá no plano espiritual, e ele deve ser recebido aqui como uma missão, aqui na Terra. Ser mãe é amar, mas amar é corrigir também. Uma mãe, ela precisa fazer o possível para corrigir as más tendências dos filhos. Ela precisa preparar eles para o trabalho, para a luta que os espera. Aprimorando a sua personalidade, controlando as suas atitudes indevidas. Porque a vida lá fora, eu costumo dizer que ela não é mãe. E não vamos acertar sempre. Mas desde que a gente faça o possível para corrigir essas más tendências dos nossos filhos, nós não seremos responsabilizados pelos seus erros. Se falharmos na sua educação, desdenhando da moral, dos bons costumes, nós iremos certamente colher lágrimas e desespero. A maternidade, ela está relacionada à concepção de uma vida, mas ela não se restringe a isso. Infelizmente, existem muitas mães biológicas que são negligentes ou que desencarnam antes de conseguir educar os seus filhos e direcionar eles. E aí, quem entra em cena, outras figuras femininas acabam entrando em cena. E elas vão se tornar mães de consideração e vão acabar cumprindo essa visão espírita sobre a maternidade. Se colocam como um alicerce
desse espírito necessitado dos seus cuidados. Então esse papel vai ser feito por uma outra pessoa, mas ele vai ser feito. E essa oportunidade que essas pessoas vão ter vai promover para essas mulheres um grande crescimento moral, quando esse desafio é encarado com fé e com sabedoria. Mas quando a maternidade ela não vem por uma infertilidade ou uma dificuldade de engravidar, de acordo com a doutrina espírita, nada nos ocorre por má sorte ou por acaso. Logo, quando a maternidade é desejada e não vem, isso significa que há algo a depurar, seja dessa ou de outra encarnação, tanto do espírito reencarnante como dos pais. Então, mesmo sendo uma situação frustrante, nada escapa aos olhos e à justiça de Deus. Ou seja, a maternidade, ela chegará da maneira correta quando essa mãe estiver preparada e aprendido as lições para sua evolução. Tudo no tempo de Deus. O que nos diz o Espiritismo sobre o aborto? Então, o aborto na visão espírita é um crime e uma atitude que atrasa o avanço espiritual de todos os envolvidos nesse ato. O aborto somente quando a mãe está correndo risco de vida e poderá dar à luz em outra oportunidade. Os espíritos, eles nos esclarecem sobre esse tema no Livro dos Espíritos. Na questão 357, Kardec pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? E eles nos respondem: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Perguntam também, na pergunta 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Eles nos respondem: há crime sempre que transgredimos a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, o Espiritismo nos ensina que a vida, ela é uma oportunidade grandiosa. E nós devemos agradecer todos os dias pela oportunidade da gente estar aqui. Sobre a adoção na visão espírita. O Espiritismo, ele crê que os laços entre os espíritos, eles vão além das semelhanças genéticas, mas se relacionam com a capacidade de juntos depurar falhas e evoluir. A adoção é um ato fraterno, capaz de unir almas que irão colaborar para o crescimento mútuo. Ela pode ser considerada em casos de infertilidade, uma vez que a maternidade vai além da concepção. E eu não sei se vocês conhecem, já viram ou ouviram falar de um casal de São Paulo, a Fernanda, de 35 anos, e o Maurício, de 40 anos. Eles adotaram 4 irmãos que estavam há 3 anos num abrigo na região de Campinas. Hoje, essas crianças têm idades entre 7 e 15 anos. Eles tentaram por 11 anos ter um filho biológico. E eles contam que eles não tinham plano de adotar mais do que 2 crianças. E aí, em 2019, ela encontrou as crianças por meio de um site que é dedicado à adoção,
chamado Adote um Boa Noite. E esse portal, ele divulga foto e histórias de crianças com poucas chances de adoção, como crianças que têm um grupo de irmãos, adolescentes ou crianças com deficiências. E ela enviou a foto para o marido dela. Mas no começo, num primeiro momento, ele não apoiou a ideia de uma adoção de 4 crianças. Porque pela realidade financeira, né, e todos os percalços que teriam para ter esses 4 filhos. Eles nunca tinham pensado em ter 4 filhos. A ideia deles era no máximo 2 irmãos. Mas ela conta que quando ela viu a foto deles, ela imediatamente sentiu um sentimento muito forte de que eles eram os seus filhos. E ela conseguiu convencer o Maurício, então, a entrar com um processo para adotar essas crianças. Depois de 4 meses, eles começaram juntos a lutar para ter a oportunidade de conhecer os filhos. Ela tem um perfil no Instagram chamado Mãe por Amor, aonde ela auxilia também outros casais, incentivando, esclarecendo, orientando para quem quiser passar por esse processo. E ali também ela conta um pouco sobre a experiência dela nas etapas da adaptação, que não foram nada fáceis. E agora eles acabaram de receber mais uma filha adotiva de 17 anos. Então, ela mesma diz que o amor é capaz de transformar histórias. E com certeza, através da maternidade, da paternidade, do amor que eles estão dando para essas crianças, essas vidas vão ser transformadas. Essa é a família, está faltando mais a menina mais velha, que tem 17 anos. Então, a maternidade, ela é sublime, e não importa se é decorrente de adoção ou de laços consanguíneos, porque para Deus, o que verdadeiramente importa é o amor. E essa mãe, ela também entendeu o seu propósito. E através da maternidade, pela adoção, ela cumpre a sua missão de amar. E nós não podemos falar de mães sem lembrar da maior mãe que já passou pela terra, sem lembrar de Maria de Nazaré. A grandeza dessa criatura que, ajoelhada, ela orava para Deus e pedia proteção para o seu filho, assustada, aguardando uma notícia que ela não queria receber. Quando, de repente, a sua oração foi interrompida com a chegada de um menino chamado João, que chamava ela de mãe, mas que não era filho dela. E esse menino, com os olhos cheios de lágrimas, ele veio avisar ela que haviam prendido Jesus. Ela pede que a levem até ele. Eles tentaram convencer ela a não ir, porque Jerusalém estava sendo vigiada, era muito perigoso. Mas ela colocou o manto na cabeça e ela disse: ele é meu filho e o meu lugar é ao lado de Jesus. Maria foi uma pessoa que ela se destacou por grandes virtudes. O amor, a coragem, a resignação, a submissão à vontade de Deus, nosso Pai. Ela preferiu passar passo a passo cada chicotada, cada tortura da vida de Jesus ao lado dele. Maria, ela entende a sua posição de mãe, que precisa amparar todo o martírio, estando lá com ele, dando o seu apoio, com um sorriso, com um olhar. Ela pede força e proteção, enquanto ela assiste calada à crucificação. Quantas de nós, como mães,
não conseguiríamos ficar caladas. A gente seria capaz de ir lá, xingar o guarda, pedir para que soltassem, falar que ele era inocente, talvez até agredir, né, alguém pelos nossos filhos. A gente faria tudo pelos nossos filhos, mas como será que a gente ia agir diante de uma situação dessas? A gente não sabe, mas certamente a gente não teria a serenidade de Maria. Ela nos ensina que talvez a mãe tenha um papel diferente do que às vezes a gente tem diante dos desígnios de Deus. Maria compreendeu o quão sublime é a maternidade. Ela nos mostrou o quanto as mães são mulheres fortes, que mesmo enfrentando dificuldades, ou vendo os seus filhos sofrerem, elas conseguem se manter firmes e amando. Maria encarnou aceitando uma missão muito difícil. Ser mãe de Jesus, gerar no seu ventre a criatura mais iluminada que já passou pela terra. E por tudo que ele passou, todas as dificuldades, a dor que ela teve como mãe, a dor que ela teve que superar, superou bravamente. Ela nos mostra a grandeza moral desse espírito. Kardec comenta que só um espírito imaculado, limpo, sem sujeira de débitos, poderia estar ali naquela missão de ser mãe de Jesus. E Chico Xavier, ele amava tanto Maria, que um dia ele pediu para o Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, contar para ele como que ela era. Em dezembro de 1984, o Espírito Emmanuel ditou, por intermédio de Chico, um retrato falado de Maria de Nazaré para o fotógrafo, que era fotógrafo e artista, pintor, Vicente Dávila, de São Paulo. Esse trabalho foi sendo realizado aos poucos desde meados de 1983, com retoques sucessivos em mais de 20 contatos com o médium mineiro. Chico disse que o Emmanuel era muito rígido em dizer que tinha que ser daquele jeito, que os olhos eram assim, ele queria que ficasse perfeito, como ele estava transmitindo. Então, um retrato que veio pelas mãos desse artista foi esse. E o Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim como ela está retratada, revela como ela é reconhecida quando ela faz as suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre, como, por exemplo, na Legião dos Servos de Maria, que é uma grande instituição de amparo aos suicidas, que foi descrita detalhadamente no livro Memórias de um Suicida, que foi recebido mediunicamente pela Ivone Pereira. Então, uma imagem para a gente manter na nossa mente e alegrar o nosso coração. Então, o amor maternal, como o que Maria sente por todos os seus filhos, que também nós somos seus filhos, ele é tão grande que esses espíritos, eles continuam, mesmo lá no plano espiritual, ajudando os seus filhos. Quantos relatos nós temos de mãezinhas que ajudam e intercedem lá do plano espiritual pelos seus filhos aqui na Terra, que passam por dificuldades. Temos muitos exemplos nos livros, também nos de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Enquanto Deus mandar à terra seus filhos, no seio das mulheres mães, é porque Ele ainda confia no progresso da humanidade. A maternidade e o espiritismo possuem uma linda e profunda relação, como a gente pode perceber.
É importante que o papel da mãe ele seja honrado e valorizado, porque ela é a responsável por promover esse auxílio aos espíritos que estão retornando a esse plano terrestre. Todos nós que estamos aqui, se a gente fizer uma autoanálise, nós vamos ver e perceber que nós possuímos muitas coisas positivas e que provavelmente, de alguma forma, nossa mãe tenha contribuído com o nosso crescimento. Com carinho, com amor, com dedicação. Outras vezes, com um pouco menos de amor e dedicação, mas com proteção, com cuidado. Nunca nos deixou faltar nada. Nada essencial, né, nos faltou. Ou também pode ser que quem cuidou de nós foi a avó, foi a tia, foi a irmã. Não importa, o pai, né? Esse papel, ele foi feito por alguém. Nos foi transmitido de alguma forma esse amor materno. Porém, para que estivéssemos aqui, foi ela, a nossa mãe, que foi capaz de aceitar e nos receber como filhos. Sejamos gratos a ela, do jeitinho que ela é ou que ela foi. Dar a vida enquanto tantos a desperdiçam é um ato sublime e agradável aos olhos do Pai. E é por isso que as mães, elas devem ser homenageadas todos os dias e não apenas no segundo domingo do mês de maio. Que as nossas mães, elas estejam sempre nas nossas orações e nos nossos agradecimentos. E agora, então, aproveitando esse momento, com o pensamento elevado, vamos passar para o passe coletivo. Eu convido aos médiuns passistas que se coloquem em seus lugares. Quem desejar pode fechar os olhos, se sentar confortavelmente e com o coração cheio de luz, mentalizemos a figura de nossa Mãe Maria. E vamos pedir para que a espiritualidade amiga nos ilumine nesse momento e nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para aquelas pessoas que possam hoje passar por dificuldades, pela prova da doença física, nos hospitais ou nas suas casas, que elas tenham força e coragem. Para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, que possam contar com almas e corações bondosos, por todas as crianças que recebem o carinho e a educação que elas recebam, isso que necessitam para a sua evolução, que recebam o amor de suas mães ou de quem puder fazer esse papel e que se sintam seguras e amparadas. Imaginemos a casa de nossos familiares se enchendo de luz e de paz e os envolvendo de bons sentimentos. Que essa luz entre nas nossas casas, em nossos locais de trabalho e em todos os locais que desejarmos. Lembremos de todos que já retornaram à pátria espiritual, das mãezinhas que continuam cuidando e zelando por seus filhos de lá, e de todas as mães que estão aqui aguardando o momento de reencontrar os seus filhos que retornaram antes. Que Deus possa abençoar todas as mães e mulheres que se dispõem a essa sublime missão da maternidade. Voltemos agora o pensamento a nós, para que a gente possa receber aquilo que realmente necessitamos. Se for do nosso merecimento, Senhor, ameniza as nossas dores, dá-nos paciência e coragem, discernimento, para que possamos ser melhores a cada dia e que o amor chegue verdadeiramente em nossos corações. Que possamos lembrar sempre do amor e do exemplo de Maria.
e te pedimos que fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje terminamos os nossos trabalhos da casa, desejamos uma boa noite a todos e um feliz Dia das Mães para todas as mães.